Olá, pessoal, boa noite. Essa é a nossa aula 3 de constelação familiar com bonecos na água. Espero que vocês estejam bem. Hoje, além da aula, tem um material de tira dúvidas, que é bem interessante para que a gente consiga olhar alguns movimentos, tá? E eu já até quero que vocês anotem as principais dúvidas de vocês, para que a gente consiga esclarecer, tá bom? Quando nós falamos da constelação familiar com bonecos na água, quem são os representantes na constelação? A pessoa, o pai e a mãe, em princípio. Não, quando a gente trabalha com bonecos, quem são os representantes? Os bonecos. Os bonecos. Então, quando eu trabalho com constelação familiar com bonecos na água, os representantes são os bonecos. Quando eu trabalho online com representantes, são as pessoas que entram para fazer a representação. Quando eu trabalho com papéis, os representantes são os papéis, ok? Em toda a constelação, em todo o movimento que nós realizamos, o lado que nós vamos olhar na constelação é o lado dos representantes, ok? Então, sempre é o lado direito do boneco, a frente do boneco, o lado esquerdo do boneco, as costas do boneco. Deu para entender isso? Então, nunca é o meu lado, porque eu não sou representante. Nunca é o lado do cliente que está olhando, porque o cliente pode estar olhando de diversos ângulos. Eu sempre vou olhar a posição do boneco, ok? Sempre é a posição do boneco. Então, para que a gente consiga ter um campo marcado para facilitar o nosso atendimento, uma orientação é que quando o boneco vá para o lado esquerdo, tenha uma representação de que ele está indo para o passado. Para o lado direito, o presente. Está errado aqui. Ó, é o lado esquerdo, o passado. O lado futuro, direito, né? O futuro. E o meio, o presente. Depois eu vou arrumar isso na apostila, tá? Então, o lado direito é futuro. Lado esquerdo, passado. Lado direito, futuro. E no meio, o presente. Isso é um ponto de marcação para a gente dentro do campo. E nesse campo, você também pode colocar as marcações que você quiser. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com um cliente e eu percebi que tem ali algo escondido ou um aborto. Eu posso colocar fora do campo algo representando isso. E se o cliente, né, se o bonequinho for até lá, possivelmente tem ali um aborto. Deu para entender esse movimento? O constelador é que determina dentro do campo um monte de coisa. Você falou aí, fora do campo, Rosânia? Você falou colocar fora do campo, Renata? Isso. Aí o que acontece aqui? Eu só vou pedir um favorzinho de vocês. Quando vocês forem perguntar, só levanta a mãozinha para a gente só poder organizar, tá bom? Então, quando quiser falar, levanta a mãozinha e eu vou dando a oportunidade para vocês, tá bom? Não tem problema nenhum, só para eu não me perder.
você pode, não é obrigatório, você pode colocar algumas marcações fora do campo, pré-determinadas por você. Ok? Não é obrigatório, não é obrigatório. E o cliente também não precisa saber. Como a gente está num movimento sistêmico, eu dou a representação enquanto consteladora para alguns elementos que tem ali no campo. Ok? Então, quem são os representantes da constelação familiar com bonecos na água? O bonequinho que você coloca na água. O lado esquerdo, direito, frente, costas é do boneco. Não é o seu nem o do cliente. Ok? Maria Cristina, você quer perguntar mais alguma coisa, meu amor? Não, não, obrigada, Renata. E aqui nós vamos para a forma correta de ajudar. Nós não podemos querer ajudar o cliente de qualquer forma. Existe uma forma correta de ajudar. Então, aí você pode ler em alguns livros de Bert Hellinger isso, inclusive tem um livro de Bert Hellinger, que é a Ordens da Ajuda, que fala muito da forma correta que nós temos aí para ajudar uma pessoa, sem sair do nosso lugar e respeitando ali o lugar da pessoa, tá? Aqui é um pedaço de uma frase que está no livro O Amor do Espírito, que fala assim, ó, as ordens da ajuda, da quais falo aqui, tem a ver com a ajuda como profissão, não com a ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda como profissão é uma arte, uma habilidade de saber como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos ser envolvidos em um relacionamento. O que ele está falando aqui? Quando você se coloca para resolver uma situação do seu cliente e você quer que ele saia satisfeito e com um movimento de que foi resolvido, como se você fosse responsável por essa resolução, você está em desalinhamento com o seu atendimento. Porque a solução, muitas vezes, não vai se apresentar de uma forma prazerosa. Quando nós falamos do que é sistêmico, grande parte das vezes, a solução vem como algo muito doloroso. Porque uma das soluções é a pessoa voltar para o lugar dela. E eu voltar para o meu lugar. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Mas eu preciso fazer esse movimento. Quando nós falamos da constelação na água, o nosso corpo, enquanto constelador, o nosso corpo ali nesse movimento, ele está totalmente a serviço daquele campo. Então, é como se nós tivéssemos ali a água como suporte, os bonecos e a nossa percepção, a nossa sensação. Então, imagina o quanto de energia que passa por nós durante um atendimento. Não é uma coisa pequena. Pode falar, Paula. Assim, Renato, quando você falou que você percebeu que tinha um aborto, foi a sua intuição ou foi pelo que o cliente falou que você percebeu isso? Os dois. Porque nós usamos tanto a nossa intuição, né? Quanto aquilo que o cliente fala. E aí, no caso, o boneco fica de fora, ele não fica na água? Ele fica fora do campo? Deixa eu mostrar no campo como é para vocês entenderem. Quem está com um campo montado? Tem alguém com um campo montado?
Ó, próxima aula, obrigatório, todo mundo tá com o campo montado, tá? Porque vocês precisam vir com esse campo montado, porque senão não adianta fazer a aula sem estar com o campo na água, para que vocês sintam o movimento, tá bom? Então, todo mundo, semana que vem, tem que estar com o campo montado. Nem que seja um vasilhame com papéis com água, não tem problema. Não precisa ser os bonequinhos, pode ser uma vasilha com água e uns pedacinhos de papel, não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa ser o material profissional, não. Você tá, Rô, com o campo montado? Tá montado. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Eu vou colocar você aqui, Rô, no campo. Não sei se vai aparecer para todo mundo. Anderson, você consegue colocar, por favor, a Rô como destaque, por gentileza? Tem que virar o celular, Rô. Tá no mudo, Rô. Agora eu consegui virar. Dá para colocar agora? A sua câmera está desligada, meu amor. E seu áudio também. Vira ele na horizontal. Ele está virado, amor, já virei. Ó, não é assim, o celular é assim, ó. Sim. Ele Agora está vira assim. de novo, vira de novo. Vira de novo. Aí, agora, isso, está ótimo. Não. Isso. Sabe lá na frente do celular, onde tem o rotacionar? Você sabe? Sei, Aí, tá ótimo. Aí, agora sumiu. Tava bom. Oi. A gente não tá te vendo. Eu não estou conseguindo, não, desculpa, viu? Alguém pode coloca mais. Aí foi, ó. Agora foi. Assim tá ótimo. Mas você tá com ele no PDF. Aí agora voltou para você de novo. Eu vou pedir para Maria Cristina e depois a gente ajeita. Coloca a Maria Cristina, por favor, Anderson. Porque aqui o da Rô tá instável. Renata, eu só consigo no celular? Só consegue o celular. Então, eu vou ter que entrar no celular, ver se tem outra pessoa, então, para não atrasar. Tá, alguém tá com... Ó, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Na aula, é um momento de vocês treinarem como é que vai ser o atendimento de vocês. E aí, o que acontece? É importante que vocês já deixem o campo montado para a aula, porque vocês vão fazer alguns movimentos e aí conseguem tirar a dúvida, senão vocês não vão dar conta. Por exemplo, ó, da Rô dá para ver, mas não dá para a gente fazer um movimento do jeito que está. Eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver o campo direitinho, tenho que ver os bonecos direitinho e tem que estar estabilizado o celular. O celular consegue ficar parado, Rô, assim? Consegue. Só que eu não sei se dá para... Agora sim, aí tá bom, mas aí. O seu cliente não precisa te ver, ok? Quando você faz um movimento na água, o teu cliente não precisa te ver. Tá bom, gente? Tá ótimo, Rô, tá ótimo.
Nem tá ótimo, tá perfeito assim. Então, aqui a gente está vendo o campo com a água e a gente está vendo os bonequinhos ali, tá vendo? Aí, vamos supor que eu estou fazendo lá um movimento com a Rô, conversando, falando para ela o que a gente vai trabalhar na sessão, porque tem que fazer, né, essa triagem, né, para saber o que vai ser trabalhado. E eu falo de alguma dor, dizendo assim, tem um movimento em mim que parece que não sai, ou que é profundo demais, ou sei lá o quê, uma coisa profunda que eu sinto. E a Rô fala, nossa, eu senti aqui forte, que parece que tem alguém que não foi reconhecido, ou parece que tem aí um bebê que precisa ser visto. Mas ela não fala para o cliente isso, ela não falou para o cliente isso, ela colocou ali, ou ela pergunta para o cliente assim, tem algum aborto na sua família? Aí o cliente fala assim, olha, eu não sei se tem algum aborto, nunca ninguém falou nada, então eu não sei te falar, Rô. E nunca foi comentado isso, não sei o que, não sei o que. Ok. Aí a Rô, pega qualquer bonequinho, Rô, por favor. Coloca em qualquer lugar lá fora do campo. Fora do campo. Aí, ó. Isso é uma marcação, tá vendo? Isso aqui, na constelação dela, vai representar esse aborto ou essa dúvida que ela tem. O cliente nem vai saber. Quando ela colocar os bonecos no campo, se houver uma proximidade com esse boneco que está aqui fora, provavelmente aconteceu aquilo que eu fiz na marcação inicial. Aconteceu um aborto ou uma morte trágica que a pessoa não está sabendo. Deu para entender isso aqui? Tudo isso são ferramentas para que vocês consigam, como é que fala? Começar a medir a percepção de vocês também. É normal que as pessoas tenham dúvidas. Tem alguém que está com o coisa ligado, o áudio ligado, está dando um pouquinho de interferência. E aí, o que acontece? Aí é importante que eu tenha essa percepção. No começo, isso me ajudou demais. Por quê? Porque eu sempre, né, no começo, fazia constelação com representantes. Então, o representante, ele fala o que ele está sentindo. Mas na água é você e o cliente. Entendeu? Tem gente que tem pedra, tem gente que tem uns tubinhos, tem gente que tem âncoras, as âncoras da saúde, tem gente que tem âncora dos órgãos, e aí tudo isso são materiais que você consegue trabalhar para facilitar para você, né? Tranquilo aqui? Pode deixar assim, tá, Rô, que eu vou precisar da sua ajuda aqui para a gente fazer esse movimento. Voltando para as ordens da ajuda, né? Quem aqui na sala percebe que ajuda de forma desequilibrada? E por que percebe isso? A Pamela disse que ajuda de forma desequilibrada. Por que, Pamela, você acredita que você ajuda de forma desequilibrada? Então, porque assim, antes eu não tinha essa percepção. Depois que eu comecei a aula com você, quando eu fazia constelação, demorava muito tempo. Tipo, eu participava de outras constelações que demoravam 2, 3 horas, a mesma constelação. E depois que acabava, continuava aquela, tipo assim, aquela conversa com o cliente.
de uma forma que a gente quisesse mostrar, além de ter feito a constelação, mas assim, de dar alguns toques. Ah, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para aquilo, mas foi a forma que eu aprendi, entendeu? E hoje, não só da sua que eu participo, mas participo de outras pessoas, e eu vejo que, tipo assim, não estendem muito a constelação, porque geralmente nas constelações que eu participava, Renata, sempre voltava ao mesmo tema, tipo assim, fala essa frase, aí falava, aí depois voltava para aquela situação que parecia que não estava resolvida. E aí, quando acabava essa constelação, encerrava a constelação, ficava a conversa do que tinha acontecido na constelação. Tá, E mas aí você... eu vi que eu estava querendo ajudar além do que a constelação já tinha feito. Tipo, direcionar. Eu queria direcionar. E aí eu vi que eu estava equivocada. Uhum. Toda ajuda, né? Toda ajuda tem que ser no nosso lugar. O que significa uma ajuda no nosso lugar? Eu não posso influenciar na solução. E como que eu consigo entender esse movimento de solução na visão sistêmica? O que é solução para mim não é solução para você. O que é uma aparente solução? Para que a minha vida tome um movimento que tem que tomar, para você pode ser uma tragédia. Porque nós falamos de seres que são todos diferentes e cada um necessitando de algo específico, ok? O que eu tenho que tomar cuidado enquanto terapeuta sistêmico? Terapeuta que gosta muito de falar está precisando de terapia. Não é o campo de você ficar falando na terapia, não é o lugar. Por isso que nós precisamos olhar para esse movimento de fazer terapia, porque lá é o campo de você falar. Não é com o teu cliente. Então, com o teu cliente, quanto mais focado na dinâmica que o campo está te mostrando, mais assertivo vai ser o seu trabalho. Atendimento não é palestra, atendimento não é SOS, atendimento não é filantropia, atendimento o que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar isso, aquilo, ok, vamos trabalhar isso, aquilo, aquilo outro, tá tudo certo. O que o campo mostra disso? Mostra isso, isso e isso, acabou. Sem enrolação, sem ficar trazendo situações que não vão adiantar de nada, porque o campo ele é muito sutil. O campo é algo sutil. Então, o seu olhar para o campo tem que ser sutil também. Senão você perde o movimento que você precisa olhar. Você perde o movimento que está ali se mostrando para você, né? Na dimensão ali desse movimento. E aí fica um processo complicado, onde eu fico dando voltas. Ah, mas fulano atende assim. Talvez ele aprendeu daquela forma, né? É aquele movimento. Tem um livro de Bert Hellinger que fala que uma constelação profissional dura em torno de 20 a 30 minutos. Porque o movimento ele não é moroso. É igual, tem gente que faz um movimento no campo e deixa lá 3 dias. Para que isso? Porque você quer a resposta que você quer. E não é assim. É a resposta que se apresenta. A gente gostando ou não, é o que tem para hoje. E tá tudo certo, entendeu? Ô, Renata. Espera só um pouquinho, Pamela. E quanto mais você vai para esse movimento de demorar muito nas coisas, mais você pode se perder. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais eu vou para esse movimento de dar a volta no mundo, mais eu vou me perdendo e aí eu saio do essencial. Então, a terapia, toda vez que você tiver que escolher
um lugar, escolha o simples, o essencial. Mesmo porque você não vai ajudar o cliente, não é o teu campo, não é o teu movimento ajudar ninguém. Ah, mas eu quero conversar porque a pessoa está assim, assim. Não é. Você quer conversar porque você precisa desse acolhimento, não aquela pessoa. Você quer conversar porque em você algo tem que ser trabalhado, você tem que olhar em você. Então, o que o campo mostrou? Mostrou isso, isso e aquilo. É o que temos ali para resolver. E a pessoa vai pegar esse movimento, a partir dali ela vai escolher se movimentar ou não. Porque constelação sem ação é nula. Constelação sem uma ação, ela é nula. Ela não tem serventia de nada. Isso tem que estar muito focado na nossa cabeça. Ah, eu posso fazer 35 mil constelações? Você pode. Mas se aparecer um movimento numa constelação e você não fez nada, para que você quer fazer outro movimento? Para ficar fazendo, para ficar olhando e ficar no movimento mental de que, ai, que maravilha, um dia isso vai acontecer, e pode ser que não aconteça nunca, porque se você não se movimentar para que isso aconteça, não vai acontecer, tá? Então, é só esse movimento que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. Pamela pode falar, aí depois fala a Maria Cristina, depois a Vera Lee, o Anderson e a Selma. Eu acho que essa que está aparecendo para mim aqui a sequência. Não, aqui teve uma parte que você estava falando e passou uma moto aqui, eu não entendi o que você tinha falado. Mas agora também eu não vou conseguir fazer essa pergunta, porque você continua falando, aí eu não vou saber qual parte que era. Mas assim, isso seria uma forma indiretamente de manipular o campo? Tipo assim, quando você tá lá, tá com o cliente, aí você tá fazendo, vamos supor que é com representantes. Aí você, pessoal, né? Sem ser online. Aí você dá a volta, porque você está querendo mostrar um caminho. Isso seria uma forma de manipular o campo? Eu acho que se eu pensar que alguém está manipulando o campo, para mim esse é um olhar muito trágico, né? Para mim esse é um olhar muito... Não, eu estou falando assim, indiretamente, a pessoa não perceber. Não estou falando que é consciente, e nem estou falando assim, eu estou te perguntando, porque já aconteceram algumas vezes de uma constelação demorar 3, 4 horas. Pamela, é isso que eu quero te falar. Tipo assim, se isso é uma forma de querer induzir o cliente a fazer o que você acha que é certo. Então, mas ó, vamos lá. Como que se eu estou querendo te manipular, isso é inconsciente? Não existe isso. Se eu estou querendo te manipular, essa manipulação é consciente. Não existe uma pessoa te manipular sem que ela... Entendeu? Ah, eu estou te manipulando, mas é inconsciente. Não, não é. Se eu estou te manipulando, é consciente. Esse é o primeiro movimento, ok? Uma constelação, ela pode demorar 5 horas, 6 horas, 10 horas, não tem problema nenhum. Porém, aquele movimento não é efetivo. Ah, mas fulano faz assim, porque ele aprendeu assim. E se você está conectado com alguém que faz assim, é que você tem que aprender alguma coisa. Entendeu? Então, a gente não vai para esse... Ah, mas tem gente que faz tanta coisa. Tem gente que bate tambor no meio da constelação e não é. Tem gente que coloca ayahuasca no meio da constelação e não tem nada a ver com constelação. Tem gente que baixa um monte de santo na constelação e não tem nada a ver com constelação isso. Então, tem gente para tudo, para todas as técnicas, entendeu? Entendi. Então, aqui eu quero manipular, mas é inconsciente. Não, se você quer manipular, é consciente. E é pesado isso, né? Ah, mas tal pessoa, eu me conectei com tal pessoa, e tal pessoa fazia assim, assado, cozido, temperado. Ok, essa pessoa estava num movimento ali, onde para ela aquilo tinha que ser feito. Mas por quê? Não sei. Entendi. Não sei. Então, por isso que eu preciso ser, quando eu falo do que é sistêmico, o mais séria possível. Eu estou lidando ali com uma vida, eu não estou brincando de casinha, eu não estou brincando de atender, muito sério o nosso trabalho. Então, quanto mais sério você for, quanto menos místico você for, melhor.
Mesmo porque a constelação familiar com bonecos na água não foi Bert Hellinger que deixou. Ele não fazia constelação familiar com bonecos na água. Agora, se eu coloco um monte de coisa dentro da água, eu vou complicar mais do que é complicado. Eu estou num movimento onde eu estou querendo provar alguma coisa, eu estou querendo fazer alguma coisa, eu estou fora daquilo que é, entendeu? Então, eu vou pedir que vocês, as experiências que vocês tiveram com outros consteladores, que vocês deem um lugar no coração de vocês e deixem lá, ok? Deixa não é porque quando eu fiz o curso, foi assim que eu tinha aprendido. Por isso que eu estou querendo tirar dúvida, não que estou comparando um trabalho com outro, mas é para tirar uma dúvida que foi, tipo assim, não estou colocando culpa em ninguém, mas foi a forma que eu tinha aprendido. Mas você percebe, Pamela, quando você traz isso, quando você traz esse movimento de outros profissionais para esse campo aqui, é o que você está falando? Sim, porque eu tenho dúvida, Renata. Eu estou tentando tirar minha dúvida. Eu não estou brigando com você. Eu não estou brigando com isso, não é uma briga. Sim, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a ter uma postura terapêutica correta para que você tenha cliente, que você prospere. Sim. É isso que eu quero que aconteça com você. E o primeiro movimento para isso acontecer aqui é uma experiência nova. Sim. Acabou o que você aprendeu lá. Esse é um movimento novo que chegou para você. Então, você vai absorver isso aqui. Ah, mas era lá. Aqui, você vai absorver isso daqui. É porque, assim, quando eu comecei, agora no seu curso, eu fiquei com muitas dúvidas, né? Porque eu falei, será que eu estou fazendo errado? Aí, por isso que, às vezes, quando eu coloco lá na água, quando você falou agora, quando você coloca muito integrante, teve uma constelação que eu fiz para mim, e aconteceu isso. Aí, agora você falando, eu não sabia que quanto mais pessoas eu colocasse no meu campo, seria mais confusão que eu criaria. Não foi isso que eu falei. Eu falei assim, ó, não foi, eu não disse isso. Eu falei assim, ó, quanto mais puro for o seu atendimento, quanto mais básico e simples for o seu atendimento, é melhor, entendeu? Você pode colocar quantos elementos você quiser no campo, não tem problema isso. Mas quanto mais simples for, melhor vai ser a tua compreensão e melhor vai ser a compreensão do cliente. Entendeu? Entendi, agora entendi. Obrigada. Você pode colocar 50 itens dentro do campo, não tem problema. E a sua opinião, a sua dúvida aqui é muito bem-vinda. E a gente está aqui nesse curso também para ser curado, gente. Vocês estão num curso de autoconstelação e os primeiros que serão curados serão vocês. Tem que ser assim. Entendeu? Entendi, Renata, agora eu entendi. É para você perguntar, mas eu não quero que vocês tenham na cabeça de vocês um movimento de comparação. Por quê? A forma como eu ensino constelação é diferente. O movimento que eu ensino constelação é diferente do que o mercado pratica. E aí, se você vai olhar no mercado, você vai comparar. Por quê? Porque eu não coloco um monte de coisa dentro do processo. Porque eu aprendi que isso não funciona. Sim. Não, agora você falando, fica mais claro. Uhum. Porque, assim, não é tipo... A forma que você conduz realmente fica mais claro. E eu, com essas dúvidas, estava me confundindo do que tudo que eu sei. Eu não fiz só um curso, mas, assim, de tudo que eu venho pesquisando, entendeu? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque, assim, eu sei que cada constelador tem o seu jeito e a forma que aprendeu, mas eu precisava tirar essa dúvida, por quê? Porque, às vezes, eu entro em conflito com as informações. Então, porque o que acontece muito... Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não é isso, tá, gente? Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu ensino para vocês está pautado em experiência. E o que eu ensino para vocês está pautado em estudo. E o que a gente tem que tomar cuidado?
Às vezes, as pessoas trazem um movimento para nós, e esse movimento, a pessoa tem medo de ir para o atendimento, ela não vai, porque ela fala, meu Deus do céu, se eu tenho que usar tudo isso de detalhe para fazer um atendimento, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou dar conta, e não precisa de tudo isso. Por quê? Porque o que a gente tem que ter na nossa cabeça, na constelação? Cadê a Pamela? Tá aqui. Ah, tá aqui. O que a gente tem que ter na nossa cabeça na constelação? Cada um de nós aqui tem uma vida específica. Cada um de nós tem o seu clã, as suas vivências, ok? Cada um de nós. O que serve para mim não serve para você. E se eu, no momento que eu estou te atendendo, Vera ali tem um trabalho lindo com mulheres, dessa coisa desse chamamento, de se olhar, de se cuidar, ok. Se ela vai para um movimento falando, Renata, você tem que se maquiar, você tem que se fazer isso. Ela não pode fazer isso comigo. Porque no meu clã tem situações onde talvez me maquiar seja uma ofensa, ok? Então, eu vou o quê? Eu vou devagar e eu vou no básico. Então, eu abro o campo e vou no básico. E aí, eu vou preparada para alguém fazer uma constelação comigo e falar, é só isso? E eu falar, sim, é só isso, porque agora é com você. E me desculpa quem faz isso, mas cobrar R$1.000 numa constelação, eu não faço isso. Eu não faço isso. Não faço. Eu não acho justo. Eu não acho justo. Mas não que eu não trabalhe bem, que o meu trabalho é ruim, não é isso. Mas se você não se valorizar, peraí. Existe ali, quando eu vou precificar algo sistêmico também, dentro daquilo que é o meu propósito de vida. E isso me cabe e me serve. É isso, entendeu? Então, quando vocês comparam o meu treinamento com o que às vezes é praticado no mercado, vai ter uma convergência, vai ter um movimento diferente, por quê? Tem pessoas que dão treinamento e dificultam a tua vida. Que é para você ficar dependente dela. E eu não quero que vocês fiquem dependentes de mim, eu não quero. Eu quero que vocês ganhem dinheiro, que vocês consigam prosperar, que vocês ajudem pessoas e cheguem onde eu não vou conseguir chegar. Porque por mais que eu atenda bem, que faça um trabalho legal, eu vou conseguir atender quantas pessoas? Eu vou atender o Brasil inteiro? Então, vocês vão fazer esse movimento, vocês vão auxiliar essas pessoas também. Então, esse é o meu propósito. E aí, Pamela, é assim, o que eu te oriento aqui? O movimento aqui vá para o teu lugar, todas as vezes. Por mais difícil que isso seja, porque isso vai te fazer sofrer, isso vai te fazer chorar, isso vai te levar para um movimento de, às vezes, você falar, o que está acontecendo comigo? Eu pensei que podia ser tão diferente, mas é tão assim, é simples, o essencial é simples. Né? Então, as dúvidas, é claro que são pertinentes, né? Mas o que vocês vão ver, que as pessoas praticam no mercado, é um movimento que, muitas vezes, a consciência que chegou para mim é algo que eu tenho só para ganhar dinheiro, ou só para me projetar. E, para mim, isso não funciona, porque não traz efeito. Porque não adianta eu ser um constelador e estar aqui bonitinho numa aula, e na menor possibilidade que eu tenho na minha vida real, que é onde o calo aperta, eu agir de forma desordenada. Eu estou atrasada, minha amiga está lá na fila, lá na frente, na fila do açougue. Aí eu vou e passo na frente. Na menor possibilidade de falar mal de alguém, eu vou e falo mal de alguém. Eu não consigo me controlar e perco as estribeiras e passo em cima das pessoas. Então, o sistêmico tem que vir para a nossa vida. Eu tenho que vivenciar isso. Entendeu?
nas menores coisas, assim. E aí eu trago isso para a vida. Então, o que acontece? Todos os mestres que passaram pelas nossas vidas precisam ser reverenciados. Todos. Desde o dia que você aprendeu lá na escolinha, lá com 3 anos, essa pessoa te ensinou algo, ela tem que ser reverenciada. Os seus pais, todos que foram mestres, que a gente julga bons ou ruins, passaram na nossa vida e tem que ter um lugar. Eu tenho que dar um lugar para essas pessoas no meu coração. Ok? Então, quando eu dou um lugar no meu coração, eu tomo força e faço diferente. E a minha orientação é o quê? Vocês vão ter outros mestres. E essas pessoas, quando ensinarem vocês, vão ensinar melhor do que eu ensino. Porque não é que elas estão ensinando melhor, é que a consciência de vocês está diferente. A nossa consciência vai mudando. Eu tinha uma coisa feia que eu fazia, era feio, tão feio, mas era tão inconsciente. Quando eu chegava em algo que tinha constelação, que não era constelação, eu começava a dar risada. Mas chegava o ponto de dar risada, de eu sair do lugar, de passar vergonha. Era um julgamento. E eu tenho crise de riso, assim, de doer barriga, de ficar... isso é meu, assim. Então, eu tenho que me policiar em relação a isso. Tem coisa que eu vejo e falo, gente, de onde que essa pessoa tirou isso? Mas como aluna, eu olho, dou um lugar no meu coração e eu não preciso pegar para mim aquilo, mas aquela pessoa contribuiu de alguma forma, mesmo que seja para eu não ser igual a ela. Entendeu? Porque senão eu não avanço, porque aí fica sempre faltando um tijolinho no meu muro. Então, eu tive uma mestra, eu tive uma pessoa que ela me tirava do sério num teor, que a minha vontade era de apertar o pescoço dela. Eu tive um evento agora do Gemelar que, gente, foi muito profundo, assim. De eu ter que ter postura, de eu ter que me colocar no meu lugar, de eu falar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O povo está doido. Então, eu volto para o meu lugar, porque no meu lugar eu tenho força. Entendeu, Pamela? Aqui, então, quando você fala, no meu coração vem, a Pamela teve mestres que não foram mestres adequados, que não foram pessoas que estavam ali como mestres adequados, por algum motivo. Mas todos eles têm que ser reconhecidos, todos. Sabe por quê? Porque esses mestres são a representação dos nossos primeiros mestres. Quem são os nossos primeiros mestres? Papai e mamãe. É inevitável olhar para esse povo sem sentir situações que a gente sente pelo pai e pela mãe da gente. Tranquilo aqui? Sim, Renata, gratidão. Então, a minha visão sistêmica o movimento o que vocês vão ver com a Renata? O simples. Não vai sair fogo de artifício, o povo não vai cair estatelado no chão, não vai acontecer isso. Algumas exceções que acontecem em algumas situações assim que eu falo, nossa, é diferente isso, mas dentro do que o campo está mostrando ali para nós, entendeu? Então, o exercício que eu quero que vocês façam anotem os mestres que vocês já tiveram e agradeçam eles, assim, sabe? Até por aquilo que ensinaram errado para você. Porque para eles é o correto. E, de alguma forma, você tinha que ter acesso a isso. Por quê, Renata? Não sei. Mas era necessário ter acesso a isso, tá? Pode falar, Verali. Não, que você perguntou, né? Se alguém acha que ajuda em desequilíbrio, né? Eu acredito que sim, mas nesses últimos tempos eu melhorei bastante,
Por quê? Porque a gente estava naquele arquétipo da salvadora, né? A gente queria resolver a vida do cliente em uma sessão, né? E interessante que foi a semana passada, se eu não me engano, eu fiz uma constelação, ela durou meia hora. E depois de 3 dias, a cliente me ligou, Veralice, você não sabe que... Primeiro, ela já saiu da constelação, você viu que eu já levantei, que ela estava parecendo morta. Aí, nos movimentos, ela já terminou a constelação em pé, e ela mesmo se percebeu. E depois de 3 dias, ela me mandou um áudio. E ela falou, a constelação acabou? Acabou. E eu só coloquei ela e a mãe dela no campo. Ela, a mãe dela e uma âncora do relacionamento. Pelo que eu fui sentindo. Pelo que ela trouxe para mim. Você sabe que tem um movimento, né? Tem um movimento interessante. Teve uma época da minha vida que eu só ia em curso gratuito. Eu ganhava pouco, então eu não conseguia fazer um curso assim, tipo de... Nossa, R$400 para mim não dava, porque era o que sobrava no meu salário. E eu ia muito nesses cursinhos de fazer a palestra e fui num de neurociência. Fui num curso de neurociência. E eu sempre trabalhei dando treinamento, mas sempre muito pouco remunerada por isso, assim. Porque a gente não tem profissão que remunere melhor do que terapia. Não existe. Difícil você vai encontrar algo que você faça para ser tão remunerado e trabalhar nesse movimento. E a pessoa que estava dando palestra, ela fez assim, ó. O teu cérebro, ele fica prestando atenção, eu não sei se isso é científico, mas é muito real para mim. O teu cérebro, ele consegue prestar atenção 21 minutos. 21 minutos ele está prestando atenção. Passou de 21 minutos, acabou. Eu comecei a fazer os meus treinamentos de capacitação chamado Pocket Treinamento. Então, não passava de 21 minutos. Os treinamentos que eu realizava, eles davam um resultado diferente. E a constelação também é isso. Tem hora que o cliente ele esqueceu o que ele trouxe para trabalhar. De tanto que eu estou rodando. E aí o cliente esqueceu ali, não conseguiu sentir profundamente. E se você vai para o que Bert Hellinger fazia, era muito rápido. Eu não sei de onde saiu esse movimento de demorar tanto. E de trazer tanta... Igual a gente trazer outras vidas para a constelação. Desculpa, mas o que a gente tem de vida aqui para trabalhar já está bom. Ainda eu vou trazer outras vidas, entendeu? Que tá tranquilo isso? Não precisa. E aí, Verali, esse é o movimento. Só que o que acontece? Ai, meu Deus, eu vou atender 30 minutos? Ai, eu começo a me sentir culpada. E eu entendo quando a Pamela fala, por quê? Porque ela foi preparada para esse movimento. E aí perceber que não tem necessidade de tudo isso assusta mesmo, é normal. E agora uma coisa muito importante, né, Renata, que até você falou, né? A partir do momento que a gente está no campo, que a gente se entrega mesmo, a gente tem que ir se conhecendo e ter muita sabedoria, o que é meu, o que é do campo. Porque ali eu fui sentindo e não tive medo de perguntar, porque ela não me falou nada. Eu nem sabia que a mãe dela já tinha morrido. Eu só perguntei assim para ela, eu falei assim, olha, tem alguém que faleceu, que você acha que faleceu precocemente? Ela falou, sim, minha mãe. E eu morro de medo de acabar igual minha mãe. Eu falei, como sua mãe acabou? Ela sozinha. E o campo estava ali mostrando. Foi muito interessante. Muito profundo. Muito profundo. Agora me perdi aqui quem levantou a mão primeiro. Acho que foi a Maria Cristina, depois o Anderson que eu falei, né? Pode falar, Maria Cristina. Na verdade, a nossa amiga que falou primeiro aí,
ela falou uma coisa que realmente acontece com todas, eu acredito que com a maioria, né? A gente querer convencer, eu acho que a nossa amiga até, ela usou, acho que a palavra até errada, que ela falou assim, que a gente queria manipular. Eu acho que não foi essa bem, eu acho que ela quis dizer que a gente queria convencer o cliente, a gente achava que fazer constelação era convencer o cliente do que nós achávamos que era certo. Eu acho que foi isso que talvez ela quis dizer na palavra, não foi nem manipular. E realmente, isso aconteceu comigo, porque no início, eu não entendi o que era a diferença entre consteladora e terapia. E isso aconteceu comigo. Então, eu acho que o nosso lugar é consteladora, e o lugar da consteladora é fazer a pessoa ter uma consciência apenas e mostrar para ela a dinâmica que está acontecendo ali. E, se eu for uma terapeuta, eu marco uma sessão eu sugiro uma sessão para ela ver essas questões, mas não acho que no dia da constelação. No dia da constelação, quanto menos comentário tiver, é melhor. Então, a gente marca a sessão para um outro dia. Não, assim, no dia da sessão, não cabe comentários, e sim só deixar a consciência da pessoa. E no início, a gente queria fazer o quê? Queria convencer a pessoa do jeito que é, do jeito que a gente achava que tem que ser, que a gente viu na dinâmica, né? Porque a gente viu na dinâmica, a gente sabe, mas ele ainda não, ela teve só aquela consciência. E como a gente sabe, a gente acha que tem que convencer o cliente naquele dia da constelação. E mesmo que a gente seja terapeuta, a gente marca para outra, né? Uma semana depois, uma sessão, né? Diante das dinâmicas que a gente viu ali, que a gente mostrou para ela. A dinâmica, sim, a gente pode mostrar para o cliente no dia da constelação, só a dinâmica, mas não aconselhar nada. Você mostra para o cliente a dinâmica que está acontecendo e não sugere nada. Você vai sugerir se você vê que profundamente aquilo desestabilizou aquele cliente. Então, você fala para o cliente que ali é o campo, o que aconteceu ali é um movimento presente, é o que está acontecendo. Amanhã já pode ser outro movimento para aquele cliente e está tudo bem, tá? Então, é um movimento, é falar do movimento e pronto, não precisa ser tão pesado, é leve, o essencial, ele vai servir. Tá. E, Renata, eu só queria acrescentar, Renata, eu fiz muitos cursos de constelação, e, sinceramente, Renata, o que você nos ensina é a prática, e o que a gente aprende, na maioria das constelações, são as teorias. Então, o que você está passando para nós é muito grande, é um conhecimento muito grande, são de experiências, entendeu? Então, tudo que você fala, sem erro, vai passando na minha cabeça coisas que aconteceram, que eu passei. Então, realmente, são as experiências. Então, olha, gratidão mesmo pelo curso seu, que é tão barato, em comparação daqueles que a gente faz. E, olha, sinceramente, a gente sai com uma bagagem muito grande, Renata, do que a gente aprende com você, é verdade. Mas vocês percebem que tudo que vocês aprenderam é uma grande base, que a gente não precisa comparar, e que a gente só precisa dar um lugar no nosso coração? Sim, Renata, inclusive eu escrevi aqui, ó, Renata, escrevi assim, antes de você ter falado, escrevi aqui, ó, só aprendemos o certo porque aprendemos o errado. E esses... Mas assim, Maria Cristina, ó, gente, presta atenção, ó, vamos lá, para vocês entenderem, tem que entender isso para ser um bom profissional. Quando vocês falam que foi ruim aquilo que aconteceu antes, isso para mim não é um elogio. Eu não consigo ter como elogio. Entendeu? Por quê? Porque vocês precisam dar um lugar no coração de vocês para isso. Para tudo que vocês passaram. Porque não foi de todo ruim o que vocês passaram. Foi de grande valia o que vocês aprenderam. Entendeu? Talvez agora, com uma consciência diferente, vocês conseguem organizar isso e fazer um movimento diferente. Porque o professor que te ensinou tem um propósito também na vida dele. Ele está ali fazendo algo muito profundo. Então, eu fico feliz com o reconhecimento do meu trabalho, mas vocês me compararem, me colocando melhor do que quem veio antes, para mim não é um elogio.
E a gente tem que parar com esse movimento de elogiar as pessoas, criticando outras, porque sistemicamente isso é um desalinhamento. Olha que loucura isso! Isso é um desalinhamento, porque quando eu comparo, eu deixo de dar um lugar para aquilo. E se eu não dou um lugar, aquilo vai se repetir na minha vida. Olha que é muito profundo que é sistêmico. Né? A gente aprende com Bert Hellinger um movimento muito sutil. E por isso que eu acredito que tudo que vem contra ele, falando contra a técnica, não tem muito valor, assim, não tem muito, como é que fala? Não tem muita substância, assim, sabe? É um movimento mais à parte, assim, de olhar, sabe, de não conseguir confrontar o que ele trouxe, porque a maior lição que Bert Hellinger nos trouxe foi: vai para o teu lugar, fica no teu lugar. Simples. Entendeu? Porque agora vocês têm a obrigação de fazer melhor. Então, alguém que fizer uma constelação com vocês tem que estar nesse nível de melhorar sempre. Então, tudo faz parte, tudo contribui, tudo é como é. É muito doido isso. É verdade. Então, eu não concluí, né? Aí eu coloquei assim, ó. E se nós considerássemos que aquilo foi um erro, foi esse erro que nos fez chegar até agora o que nós achamos que é o certo, né? Então, assim, eu sempre olho, esse é o meu olhar, eu sempre olho com muita gratidão por tudo realmente que eu aprendi, por tudo que eu aprendi. E mesmo quando eu falo essa palavra erro, né? Então, eu tenho que tirar este erro, não falar isso do erro, né? Então, o que eu aprendi antes, aliás, o que eu estou aprendendo agora, se eu não tivesse aprendido antes, eu não teria chegado até agora. Eu não teria chegado até agora aqui em você. Eu só cheguei aqui por causa deles. Uhum. Então, eu sempre coloco, assim, eles em primeiro lugar. E eu vou começar a tirar essa palavra erro do meu repertório. Muito bom. Pode falar, Anderson. Deixa eu ligar a câmera. Eu gosto de falar com a câmera aberta. Boa noite a todas. Renata, primeiramente, eu quero dizer que eu concordo com você quando você fala que o menos é mais. Eu concordo com isso. E eu queria tirar uma dúvida minha, que eu acho que pode ser das pessoas também que estão aqui. Quando a gente está conduzindo uma constelação, né, e a gente faz as frases de cura, pede para o representante falar aquela frase, aquele momento que cabe, aquele momento. Está sumindo o teu áudio, Anderson. Voltou? Agora sumiu você. Tá bem. Eu tenho dificuldade de ouvir. Deixa eu... Agora parou a sua imagem para mim. E agora? Melhorou? Agora melhorou. Tá. Então, eu tenho uma dúvida que eu acho que pode ser das outras pessoas. Quando a gente está conduzindo uma constelação, a gente vai fazer as frases de cura, liberação, a gente pede para o representante falar aquela frase, e quando o representante ele fica aumentando o que você fala, ou fala diferente do que você fala, ou quer falar mais coisas diferentes, e tem uma certa insubordinação, sabe, do constelador, com as falas, qual que é a nossa postura como constelador? A gente libera, a gente coloca ordem no campo, como que funciona? Você podia me orientar? Quando a pessoa começa a falar diferente, a gente consegue perceber quando é uma pessoa que sempre participa de constelação familiar e ele quer ali enfeitar o pavão. Em outros movimentos, quando você perceber que isso está acontecendo muito no campo, é um campo que tem dificuldade de receber orientação. O que você pode fazer olha para o representante e fala para ele, fale tudo que você tem vontade de falar. Aí deixa a pessoa falar. Porque quando se tem esse movimento, para nós é um pouco mais difícil, porque a pessoa começa a falar aquilo que ela quer falar, né?
mas também é um ponto positivo, que é o campo querendo colocar para fora. Nesse atendimento com bonecos, o atendimento que a gente vai ter mais é o atendimento individual. Tá? A gente vai fazer em grupo, eu vou ensinar como faz, né? Onde as pessoas representam cada bonequinho, mas o mais comum aqui na água é o atendimento individual, seja presencial ou online. E aí, quando o cliente tem para falar algumas coisas, você deixa, mas você pode cortar também. Constelação familiar não é o campo, como que a Maria Cristina falou, para o cliente falar tudo que ele quiser e falar. Não. Quanto mais objetivo eu sou na minha anamnese, quanto mais objetivo eu sou naquilo que vai ser trabalhado, o campo vai me mostrar as orientações, tá? Então, eu deixo, tá bom? Pode falar, Sulamita. Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei bastante interessante, porque mesmo quando uma aula assim com dúvidas e esclarecimentos, a gente aprende também. E uma coisa que eu tenho percebido é o meu segundo curso de constelação. Eu fiz o mesmo curso que a Pamela, e a gente se limitou a só o certo. E aprendemos a fazer julgamento. Quando é outra consteladora, está errado. Ela está fazendo errado. E não é assim. Porque quando a gente deixa o nosso ser infinito, quando você está no campo conduzindo uma constelação, vem o seu saber, e o seu saber é leve, né? E quando esse saber é leve, a gente conduz com muita facilidade. E o outro curso foi muito importante para mim, mas eu tive necessidade de buscar conhecimentos. O final de semana retrasado, eu fiz uma imersão de exercícios sistêmicos, que é o que eu mais gosto, e eu fico cada vez mais apaixonada pela constelação. Mas uma das coisas que eu aprendi logo nas primeiras aulas que você ensina é sentir o seu corpo, sentir as emoções, olhar para aquele bonequinho ali que a gente não sabe nem o que fazer com ele, sentir a vibração daquela energia. E isso é muito maravilhoso. Então, assim, eu só quero agradecer, porque é da forma simples que nos faz grandioso quando você vai para um atendimento. Obrigada por tudo. Gratidão. Gratidão. Assim, quando você está falando de um movimento, olha a cabeça do ser humano. Sim. Eu estou atendendo, a André está me atendendo, a André Chagas está me atendendo. E eu chego e conto toda uma história para ela. Quem pode me confirmar? Quem pode dizer se a história que eu estou contando é verdadeira ou falsa? Só ela que está contando. E aí, se eu for no julgar, campo, eu vou sentir outra coisa, se não for aquilo, não é? Se eu for julgar e falar assim, nossa, a Maria Cristina está me falando um monte de mentira aqui. Eu não vou explorar o campo, porque tudo que uma pessoa traz para ser trabalhado tem um sentido. Mesmo que aquilo que ela fale, né, seja só a versão dela. E o campo, ele vai te mostrar um monte de coisa. Sim. Ele vai te mostrar. E ali é uma cura que aquela pessoa precisa mesmo, discordando. Porque talvez eu esteja num movimento onde eu acho que só eu tenho razão nas coisas. Uhum. Só eu sou certa naquilo. E não é assim. É, verdade. Tudo tem vários lados, né? Sim. Eu já me afastei de aluno, porque o aluno colocou na cabeça dele de que ele tinha que conviver comigo. E aquilo começou a me trazer um movimento e que me sufocava. Sim. Né? Então, eu tinha que ser trabalhada nisso e a pessoa também. Porque é sistêmico. E nós estamos honrando aí algo maior que a gente não tem nem ideia. É muito louco isso.
Verdade. Muito profundo. Verdade. Selma, pode falar. Renata, minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que vem de uma constelação e quer fazer a constelação comigo com o mesmo tema, então eu vou explicar para ela sobre isso que você acabou de falar, né? O campo é Exato. único, ele já te deu a resposta. Isso? É, porque a pessoa vai falar assim para você, eu já fiz a constelação nesse tema, aí eu quero fazer no outro tema. A constelação não é adivinhação. O que acontece numa constelação é naquele momento. Amanhã já vai mudar. A pessoa quer constelar o mesmo tema que já foi constelado um dia. Então, se eu constelar o mesmo tema 5 vezes, eu vou ter 5 movimentos diferentes. Entendi. Porque quando eu constelo algo, o sistema ele é mobilizado também. Algo muda. Mas será que pode, tem? Será que ou tem? não pode? Será Pode que tem? ou não pode? Peraí, Sulemita. Será que tem a necessidade disso? Será que realmente tem a necessidade? Ou eu estou colocando a constelação como um jogo de cartas, do sim ou não? Ai, traga o teu amor em 7 dias. Não é o campo da constelação familiar. Então, você fez uma constelação? Ah, Renata, eu fiz. Aí, o que foi orientado para você na constelação? Ah, foi orientado que tinha que fazer isso, isso, isso. Você já fez o que foi orientado? Já fiz. Deu resultado? Deu. Agora eu quero já constelar de novo isso, porque eu estou num outro movimento já, e você pode constelar. Ah, tá. Era essa a pergunta. Muito obrigada. Aí agora, olha, Renata, você precisa olhar a questão alimentar, porque na tua família muitas pessoas morreram de fome. E você tá servindo isso, jogando comida fora, comendo demais, querendo doar as coisas o tempo todo, comprando em excesso. Ah, mas eu quero constelar de novo. Mas você já conseguiu olhar para essa questão que apareceu? Não, não consegui olhar. Mas eu quero constelar, porque eu não concordei com o que apareceu na sessão. Você pode até constelar de novo, mas você não vai continuar sem ter o resultado. Se você não tomou, né, ou se você não teve uma atitude em relação àquilo que aconteceu, o movimento é continuar acontecendo, entendeu? Uhum. É isso. Ah, Ok. pode ou não pode? Não sei. Você vai ter que sentir na hora. O que você tem que tomar cuidado é para não ficar assim, ai meu Deus, estou perdendo dinheiro. Ai, eu não posso perder esse cliente. Se você tiver esse movimento, é um movimento fatal aqui. Agora, se você falar, nossa, será que eu atendo ou não? O que eu sinto verdadeiramente? É que eu posso? Aí você faz o atendimento. Ah, eu tenho que fazer uma constelação de 2 em 2 anos. Não tem necessidade disso. Depois da pandemia, gente, a gente está num movimento diferente. As pessoas não fazem mais planos para 5 anos. Acabou. Houve uma mudança sistêmica drástica. Hoje, quando você vai fazer uma questão de planos de carreira com uma pessoa, é no máximo 6 em 6 meses. Ninguém vai fazer mais do que isso. Então, as coisas mudaram. Ah, eu faço ou não faço? A pessoa fez algum movimento da constelação familiar que ela fez com você? Ah, ela fez. Ela viu o resultado, então vamos trabalhar outra questão, não tem problema nenhum. Agora, eu fiz com a Sulamita, mas eu não gostei. Quero fazer agora com a Maria Cristina, para comparar. Aí a gente está no movimento onde ele tem que trabalhar a criança interior. Que aí, porque fulano, nossa, naquela constelação a água é cor-de-rosa. Aí na da outra não é. Então, entendeu? Você pode constelar, a constelação não vai prejudicar ninguém. Não tem contraindicação. Mas tem constelação que a pessoa faz que não é necessária. Igual constelação, autoconstelação na água. Todo dia eu vou fazer uma constelação na água, aí eu paro de viver e faço a constelação e fico esperando lá. A hora nídel lá. Você tá viva, eu tô viva. A gente tem que viver. Tem que chorar, tem que sofrer, tem que sorrir, tem que estar bem, tem que estar mal. A gente está na vida, né? Então, tem gente que quer fugir da vida e não é o campo, você vai se prejudicar. Você fazendo isso, que tira o seu movimento, né? Pode falar, Andréia.
Então, dentro do que você está trazendo, né, todos aí, realmente, assim, avaliar a minha visão perante a situação do cliente é entender que é minha visão, né, como ele também tem a dele. Então, não vem o caso da gente estar, naquele momento, julgando mesmo. O campo vai trazer o movimento, né? Para mim, é o primeiro curso que eu estou fazendo de constelação. E olha, pelo que eu estou ouvindo aí, eu fui privilegiada de estar fazendo o seu curso. Realmente está bem prático, né? E dentro da teoria é muito fácil você encontrar aí materiais. Mas entendendo assim que a questão da terapia com a constelação é bem diferente, foi o que a Maria Cristina falou, né? Então, realmente, a gente não fazer terapia na hora da constelação, para mim, era um desafio, né? Eu falei, como que eu vou entrar no campo e ajudar a pessoa? Eu não vou ajudar a pessoa. Na verdade, vai ser mostrado o movimento e ela vai gerar um movimento. Depois, se ela precisar de ajuda terapêutica, outras questões, né? Que foi aquilo que você já falou em outras workshops, né? Falando da necessidade dos outros profissionais, né? Então, realmente, assim, a gente tem que realmente... Acho que o breve é o necessário, né? E tudo que a gente aprendeu em tudo, né, em todos os nossos cursos aí, eu acredito que foi necessário para o momento, e eu acredito que no momento que a gente fez o curso, ele também era muito bem visto, né? Então, hoje, olhar para esse curso como um curso anterior ao da Renata é melhor, é realmente, assim, entrar num julgamento e desmerecer aquele mestre que trouxe aquilo para a gente, e a gente não estava preparado ali para absorver tanto como agora, né? Então, como você fala, os tijolinhos que a gente vai montando aí, né? Isso é muito... E o que eu falo para vocês é assim, não cedam a movimento infantil. Não cedam a movimento infantil de cliente. Você não é pai, não é mãe de cliente, você é terapeuta. Ai, Renato, você me magoou. Eu falo, pode parar. Parou. Eu estou aqui para te auxiliar no teu desenvolvimento. Né? Então, o movimento é o que eu tenho que trabalhar em mim. Que dor que eu tenho que trabalhar em mim. A partir dessa dor que eu trabalho, eu vou me curando. Então, não seja para o teu cliente o flu-fluzinho para ele. Quanto mais prático você for, quanto mais você conseguir levar esse cliente para a vida, melhor. Acabou. Bert Hellinger fala assim, ó, tem coisas que não foram, não são e não serão. E tem gente que está presa no que não foi, não é e não será. É uma escolha. Então, meu movimento aqui é te empurrar. Vai. Acorde e vai. Vai fazer. Vai monetizar, vai ajudar pessoas, vai se ajudar. Mas sem o envolvimento de alguém falar assim, ó, gente, com todo o amor e respeito assim que eu tenho pelos meus clientes, a crítica entra pelo mesmo buraco do elogio. Porque o que eu mais precisei aprender é que quanto mais simples a minha vida for, no sentido de aparecer, é melhor. Vai me dar menos trabalho, e não aparecer de não divulgar o trabalho, não é isso. É no sentido de fazer o que tem que ser feito, assim, sabe? É leve, para mim é leve. Então, se eu tiver que falar um não para o cliente, falar, não vou te atender, eu vou falar. E pronto. Ah, mas você não vou te atender. Você não... Para que você quer atendimento? Não vou fazer. Vai na contramão de algumas coisas, isso, né? Mas tenham isso em vocês. Não fiquem esperando reconhecimento, porque não vai vir. E aí isso, às vezes, vai te machucar, porque não vem o reconhecimento que você espera. E grande parte das vezes não vai vir mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá bom? Pode falar, Paula. Olha, Renata, eu só queria dividir com vocês esse livro do Bert Hellinger, que ele é maravilhoso. Fala o nome, pessoal. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Fantástico. É fantástico esse livro. Muito bom. Muito bom.
E aí, quando vocês observam Bert Hellinger sendo criticado, um dos movimentos da crítica é ele não se justifica. Você não vê. Eu nunca vi um livro dele se justificando. Ai, gente, eu fiz isso, por isso, isso. Não existe isso. Isso é uma lição para nós. Eu não preciso ficar me justificando. É o que é e pronto. E tá tudo certo. Ok? É o que é. Ah, mas o cliente saiu bravo de uma constelação. Talvez aquela é a cura dele e tá tudo certo. Ah, o cliente saiu muito feliz. Talvez ali é a cura dele e tá tudo certo também. Tá tudo certo. Pode falar, Sulamita. É fazer com que o cliente tenha essa tomada de consciência de tudo o que foi dito, de que a constelação não vai curar e não vai trazer, e não é um jogo de tarô que vai sair ali o que ele quer escutar, né? Exatamente. Então, quando a gente tem conhecimento, segue o nosso saber, a nossa intuição, dentro de tudo que está apresentando no campo, a gente não vai ter medo dessa crítica, porque sabemos que estamos fazendo o correto, né? Isso mesmo. Uhum. Eu atendi uma cliente, a filha dela não dormia. E ela não dorme à tarde. Mas por que ela tem que dormir à tarde? Não, porque criança tem que dormir à tarde. Eu falei, tá. Mas tem criança que não dorme à tarde. Aí nós abrimos o campo. E no campo foi muito tranquilo que apareceu. E aí eu perguntei para a cliente assim: você tem necessidade que a tua filha durma ou você tem necessidade que a tua filha desapareça? Eu perguntei isso. Você tem necessidade que a tua filha durma ou você tem necessidade que a tua filha desapareça? A cliente chorou. Interessante, né? Esperneou. Deu um show da Xuxa. As partes escondidas de nós, né? E entendeu o que ela queria da verdade ali. Sim. E aí ela vai ter que resolver isso. É problema dela resolver isso. Aí não, a constelação resolve tudo. Não resolve. Não resolve. Não. Vai ter que ter terapia. Eu não sou psicóloga. Vai ter que fazer um trabalho terapêutico ali, entender essa questão, entender de onde isso vem, se teve um trauma lá, uma depressão pós-parto, não sei. De repente, a pessoa traz uma questão na constelação, achando que no outro dia a vida dela vai ser um mar de rosas. E não é. E não é. Mas quem vendeu a constelação dessa forma é que deu uma informação errada. E aí, ao invés daquele movimento ser uma tomada de consciência e tudo em frente, o negócio desgringola de um jeito, aí fala assim, ai, a pessoa fez errado. Não. Pode ser que a pessoa tenha passado a informação errada, foi da forma que foi passado, né? Mas você percebe assim, olha só, olha como as coisas têm um lado específico, né? E o julgamento, ele é uma coisa muito dolorosa. Sim. Você imagina um terapeuta ter uma técnica igual a constelação familiar, onde isso começa a servir para ele. Eu sou exemplo disso. A constelação, ela me tirou de ser diarista para me tornar terapeuta. E assim, parecia mágica, porque em um dia eu estava limpando casa, no outro eu estava atendendo. Sim. Num dia eu estava ganhando por dia, quando eu limpava 3 casas, eu limpava
umas casinhas pequenas, eu comprava R$50 cada casa, e na outra eu comprava 160, que era uma mansão. Então, a de 160 eu fazia em 2 dias, um dia inteiro e uma parte do outro dia. Então, no dia que eu ganhava mais, era R$180 num dia. Ganhava 180, assim. E não era todo dia, era uma ou 2 vezes por semana que vinha uma faxina assim. Aí, de repente, eu faço um curso, eu começo a entender o movimento e eu começo a ganhar R$400 por dia. Nossa, né? Aí eu começo a entender que quanto mais eu estudar, mais eu vou saber e mais gente eu vou ajudar. E eu estou falando de ganhar R$400 por dia, trabalhando 4 horas por dia. Não de trabalhar o dia todo. Que o meu maior obstáculo foi entender que ser terapeuta era uma profissão. Sim. Eu não consegui entender. E aí eu tive que constelar isso, porque na minha família tem que trabalhar duro, tem que sofrer, tem que fazer calo na mão. Então, eu estava correta no que eu estava fazendo, porque eu estava obedecendo o meu clã. Uhum. E aí, quando eu falo não, pode ser mais fácil. Então, quem começou com a constelação realmente viu que aqui o movimento funcionava e trouxe essa ideia mesmo de que resolve tudo, porque tudo era resolvido com mais profundidade. Tudo era resolvido com mais agilidade. Mas aí a gente vem nesse segundo movimento, que é a consolidação, de que não é assim, tem um processo. E depois que eu passo por uma fase, tem outras fases que eu vou passar. E está tudo bem, porque nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos aprendendo, né? Sim. Está tudo certo. Entendeu? Entendi, muito interessante. E aí o movimento aqui eu vou aprender, eu vou fazer diferente, eu vou continuar estudando, eu vou continuar olhando, eu vou continuar aumentando a minha consciência em relação a tudo isso, porque é importante isso, é importante continuar aprendendo. Sophie Heringer trouxe muita coisa diferente que eu preciso estudar, tem coisas que eu olho e eu falo, nossa, mas será que é isso mesmo, sabe? Uhum. E aí você vai estudando, e a nossa vida como terapeuta de constelação familiar é um eterno estudar. Estudar. Eu sou a mesma Renata de quando eu comecei a estudar. Eu sou do mesmo clã. Eu estou reverberando situações do meu clã, e aí as pessoas têm esse movimento de, eu sou a ovelha negra, a ovelha mística, e faz parte do mesmo clã, e está fazendo coisa que o clã faz também, e está tudo certo. Está tudo certo. Tá certo? Tá certo. Pode falar, Sara. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu achei lindo você tá falando, né, dando o seu depoimento da sua vida, e é generoso isso. E estavam aí, alguém falou, mas a constelação não é uma mágica, tal. Não, ela não é uma mágica, mas é uma consciência que faz, assim, milagres, digamos assim. Eu sou uma pessoa que acredito em milagre, e quase tudo é milagre na vida, né? Tudo é muito lindo, é Deus pondo a mão, né? E eu posso falar de mim, o que a constelação trouxe à luz, trouxe ao meu entendimento, à minha consciência, e eu pude mudar o meu olhar. E nesse de mudar o meu olhar, automaticamente, a minha postura, assim, com muita leveza, sem esforço, foi inclusive prazeroso, foi um descortinar, foi como abrir as cortinas num quarto escuro e ver os raios de sol passar, foi leve, foi muito bom. Então, trouxe clareza, e nessa clareza eu posso fazer escolhas melhores, entende? Eu posso compreender mais as pessoas do meu
do meu clã, as pessoas em volta. Então, para mim, foi uma mágica, mas não é uma mágica psicodélica, é uma mágica possível, né? E as coisas aconteceram instantaneamente. Então, eu fiz muitas constelações, graças a Deus, né? E como a Renata falou, nós temos camadas, né? O pessoal sempre fala que nós somos igual uma cebola, né? Nós vamos tirando as camadas de fora, que acho que são as mais feias, mais estragadas, que aí melhora já a nossa aparência, né? Mas nós temos outras camadas que às vezes é tirada e a gente não percebe tanto, né? Mas cada constelação, ela dá eu vou usar a palavra limpeza, né? Uma limpeza, ou a oportunidade de uma renovação, de uma melhoração, não só da gente, como do clã, né? Porque eu vi isso na minha vida, nas minhas filhas, e continuo vendo. Então, é algo assim que é fenomenológico, né? Mas também é da nossa consciência. É isso que eu queria comentar. Muito bom. Rô, pode falar. Ô, Renata, eu só queria saber se eu posso fechar aqui, porque eu estou com um probleminha aqui que eu preciso resolver. Desculpa, mas não tem jeito. Pode, Rô, não tem problema. A gente não vai fazer movimento mais, não. A gente já está terminando a aula de hoje, tá? Acho que foi mais essa consciência. Tá bom, gratidão. Gratidão, meu amor. É isso, gente. Eu acho que a gente vai tendo essa consciência, isso vai melhorando. Semana que vem eu vou fazer aí uma aula prática para que a gente consiga entender algumas coisas. E essa aula eu vou terminar por aqui. Tá certo? Tá certo, Renata. Gratidão. Nossa, foi muito boa a aula, foi maravilhosa. Gratidão, viu? Gratidão. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Fiquem com Deus. Gratidão a todos. Boa noite, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.